Bom, então vamos lá, videozinho novo aí. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo cardíaco, tá? Então, o que que seria esse ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco nada mais é do que eventos, né, que vão acontecer para que o sangue flua através das câmaras cardíacas. Então, a gente pode dizer que são eventos que permitem com que o sangue flua através das câmaras cardíacas. Beleza? E a gente vai ver que esses eventos, essas diferentes etapas que acontecem, a gente pode dizer eventos ou também etapas, elas vão depender principalmente da pressão nessas diferentes câmaras, tá? Então a gente tem que vai depender da pressão atrial, pressão ventricular, também a pressão arterial, beleza? Pressão das artérias. Então vamos lá. Começando com a primeira etapa, aqui a gente tem as 4 etapas, tá? 4 corações, a gente vai por partes, beleza? Então começando aqui com a primeira etapa, anatomia do coração, acho que todo mundo já conhece, né? Que a gente tem a artéria aorta, artéria pulmonar, aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? A veia cava, então veia cava superior, veia cava inferior, tá? Só para ilustrar aí, beleza? Vamos lá, quando a gente tem, né, a entrada de sangue nos átrios, então a gente tem o sangue entrando aqui pela veia cava inferior, pela veia cava superior, chegando até o átrio direito, beleza? E a gente também tem o sangue chegando, isso aqui é a veia pulmonar, tá? Eu só fiz uma aqui, mas imagina que tem 4 veias pulmonares. Então a gente tem aqui o sangue chegando por essa veia pulmonar e vindo até o átrio esquerdo. O que vai acontecer? Quando esse sangue chega até os átrios, a pressão que a gente tem aqui dentro do átrio, ela vai subir, né? E o que vai acontecer? O sangue, né, ele vai naturalmente fluir para os ventrículos. Então a gente vai ter a abertura dessas válvulas aqui, né, das válvulas tricúspide do lado direito e bicúspide do lado esquerdo, né? Então essas duas válvulas aqui, atrioventriculares, elas vão se abrir e vão permitir a passagem do sangue para os ventrículos, beleza? Então isso acontece ali em um sentido normal. Por quê? Porque aqui nesse primeiro momento, a gente tem que a pressão encontrada no átrio, ela é maior do que a pressão no ventrículo. Ou seja, quando a pressão no átrio é maior que a pressão no ventrículo, as válvulas interatriais elas tendem a abrir, tá? Então, pela pressão no átrio ser maior que a pressão no ventrículo, as válvulas atrioventriculares, tá? Perdão, eu falei interatrial. As válvulas atrioventriculares abrem. Beleza? Então a válvula tricúspide e a bicúspide elas vão se abrir para que o sangue passe aí até o ventrículo. Então a gente tem que aqui, já nesse primeiro momento, os ventrículos eles vão começar a serem preenchidos, aí a gente vai começar a ter sangue vindo para os ventrículos, tá? Então cerca de 80% do sangue, mais ou menos, passa desses átrios para os ventrículos, tá? Então, mais ou menos aí 70 a 80% do sangue dos átrios vai passar para os ventrículos nesse momento, beleza? E aqui a gente também tem que a pressão nas artérias, né, ela é maior do que a pressão nos ventrículos, tá? Então, por mais que a pressão nos ventrículos, como está chegando o sangue, ela começa a aumentar, a pressão aqui nas artérias ainda é maior do que a pressão aqui nos ventrículos, beleza?
Então, nesse primeiro momento, a gente ainda tem que a pressão arterial ela é maior do que a pressão do ventrículo. Isso faz com que essas válvulas aqui arteriais, né, ou semilunares, continuem fechadas, beleza? Vamos lá, agora para o segundo momento. Aqui a gente tem isso aqui é chamado de diástole ventricular, por quê? O que é diástole e sístole? Só lembrando o conceito aqui. Então, a gente sabe que diástole é a mesma coisa que relaxamento, porque é o momento em que esse músculo não está contraindo. E sístole é a mesma coisa que contração, beleza? Então a sístole é a contração cardíaca e a diástole é o relaxamento. Então aqui a gente tem que os ventrículos eles estão relaxando, né? E assim o sangue passa dos átrios para os ventrículos, beleza? E no eletrocardiograma, né, para quem vê aí, está estudando eletrocardiograma, essa fase da diástole ventricular, ela também é chamada de onda P, beleza? Então essa fase da diástole ventricular também é chamada de onda P. Então essa diástole ventricular não mais é do que o período de preenchimento do ventrículo, tá? Então aqui a gente tem o que a gente chama de período de preenchimento do ventrículo. É o período de preenchimento do ventrículo. Por quê? Porque o sangue vai começar a passar do átrio para o ventrículo. Continuando aqui nessa segunda fase, a gente tem o que a gente chama de sístole isovolumétrica. Ou seja, o que acontece aqui? A gente já tem o sangue, né, que passou lá do átrio para o ventrículo. Beleza? Então aqui a gente tem o sangue, passou do átrio para o ventrículo. O que vai acontecer? O ventrículo, nesse momento, ele vai começar a contrair. Então aqui a gente tem essas setinhas aqui representando o que seria a contração desses ventrículos, tá? Quando eles começam a contrair, né, imagine que eles começam a apertar. Então a gente tem que esse sangue, ele começa a subir, né? Então esse sangue ele vai subindo. Isso faz com que a pressão dentro desses ventrículos ela comece a aumentar ainda mais, né? Por quê? Porque você está diminuindo o espaço, aumentando a pressão. Assim a gente vai ter o fechamento dessas válvulas aqui, né? Que são as válvulas atrioventriculares, tá? Por quê? Porque agora a pressão que a gente tem nos átrios ela vai ser menor do que a pressão nos ventrículos. Então essas válvulas elas vão fechar, beleza? Agora, falando um pouco mais sobre pressão. A pressão dentro das artérias, vamos supor que na aorta, é de mais ou menos 80 milímetros de mercúrio. Tá? E a pressão da artéria pulmonar é de 7 a 10, vamos colocar aqui 10 milímetros de mercúrio, para ficar arredondado. E nesse momento aqui, a pressão dentro dos ventrículos, né, aqui é de mais ou menos 60 milímetros de mercúrio, e a pressão nesse ventrículo direito é de mais ou menos 7 milímetros de mercúrio. Tá? É de 5 a 7, né? Vamos colocar 5 que fica mais fácil para gravar, né? Fica mais fácil para lembrar. Deixa aqui, não, vou deixar 7, tá? 7 milímetros de mercúrio. Então a gente tem que, nesse momento aqui, né, a pressão dos ventrículos ela é maior, tá? Então vamos colocar aqui. Pressão do ventrículo ela é maior do que a pressão no átrio. Assim, a válvula atrioventricular fecha. Então a gente vai ter o fechamento das válvulas atrioventriculares. Tá? Então a válvula atrioventricular fecha. Beleza? Porém, se a gente for olhar aqui, ó, a pressão da artéria pulmonar é 10 milímetros de mercúrio, ventrículo direito 7 milímetros de mercúrio. Do lado esquerdo, na aorta, 80 e 60. Então a pressão arterial ela ainda é maior do que a pressão ventricular. Então aqui a pressão arterial ela ainda é maior do que
a pressão no ventrículo. Ou seja, as válvulas arteriais, as válvulas semilunares, elas vão continuar fechadas, tá bom? Então essas válvulas aqui, que estão em preto, elas continuam fechadas. Então, aqui a gente tem nessa cista isovolumétrica, a gente tem um momento importante aqui. Quando essas válvulas, a gente viu que a pressão dos átrios ela é menor do que a pressão dos ventrículos, por isso essas válvulas atrioventriculares elas vão fechar. Quando essas válvulas atrioventriculares elas se fecham, elas produzem um som, né, que é o primeiro som cardíaco. Quando você faz a ausculta do coração, você escuta esse primeiro som, né, que é chamado de lub, né? Então a gente tem que o fechamento dessas válvulas ele vai produzir o lub, né? Então a atrioventricular fecha, vou colocar aqui do ladinho. Então produzindo, né, o primeiro som aí chamado de lub. Eu não sei se tem tradução, se tem outra nomenclatura, mas nos livros eu encontrei como lub, tá? Então esse primeiro som que o coração faz quando essas válvulas se fecham é denominado de lub. Beleza? Tá, continuando, né? Agora a gente vai aqui para uma outra fase, que é essa sístole ventricular. Então, o que é a sístole ventricular? Sístole é a contração do ventrículo. Então, ali a gente viu que o ventrículo ele começou a se encher e começou a empurrar esse sangue, começou a contrair empurrando esse sangue. Agora, na continuação, a gente vai ver a contração total desse ventrículo, o que vai acontecer. Beleza? Bom, então vamos lá. A pressão aqui dentro desses átrios, ela é menor do que a pressão dos ventrículos. Então vamos colocar que a pressão nesse átrio aqui é de mais ou menos 0 milímetros de mercúrio. Tá? Esse aqui também. Então a pressão no átrio praticamente não tem, beleza? Por isso, essas válvulas aqui elas estão fechadas. Agora, conforme aqui a gente vai ter a continuação, né, dessa sístole ventricular. Então os ventrículos eles vão contrair ainda mais. Conforme esses ventrículos vão contraindo, né, a gente viu que lá esse nível de sangue ele já foi subindo, tá? Então os ventrículos vão contraindo, vai subindo esse nível de sangue, tá? O que vai acontecendo? Conforme eles vão contraindo, né, o sangue ele vai subindo e vai aumentando a pressão ainda mais. Então tá apertando, a gente tem que essa pressão vai aumentando. Então aqui a gente tinha uma pressão de 10 milímetros de mercúrio, né, na artéria pulmonar e de 80 milímetros de mercúrio na aorta. O que vai acontecer? Aqui agora, nos ventrículos, né, no ventrículo esquerdo, a gente vai ter uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, né? E no ventrículo direito, a gente vai ter uma pressão entre 22 e 27, né? A gente coloca então 25 para ficar na média, de 25 milímetros de mercúrio, beleza? O que vai acontecer? Quando a gente tem um aumento dessa pressão, essas válvulas aqui, elas vão se abrir. Então a gente vai ter a abertura das válvulas semilunares, né, ou também chamadas de válvulas arteriais. E aí o sangue ele vai fluir, né, dos ventrículos para as artérias, beleza? Então aqui nesse momento a gente tem que a pressão arterial ela vai ser menor do que a pressão ventricular. Então a pressão arterial nesse momento ela é menor do que a pressão do ventrículo, beleza? Então essa fase aqui a gente pode denominar ela, né, chamada de fase ou período de ejeção ventricular. Por quê? Porque é a fase que o ventrículo ele vai ejetar esse sangue para as artérias. Né? Por quê? Porque a gente tem que a pressão arterial é menor do que a pressão do ventrículo. A contração desses ventrículos ela aumenta a pressão ventricular e faz com que a gente tenha abertura, abre as válvulas arteriais ou válvulas semilunares. Tá? Então vai abrir as válvulas arteriais. Beleza? E aqui a gente vem agora. Essa fase aqui no eletrocardiograma, tá? Então aqui no eletrocardiograma ela é chamada de fase QRS, né? Aquele complexo QRS. Beleza?
E agora aqui no finalzinho a gente vai para a última fase, né, que é essa fase de relaxamento isovolumétrico. Então o que acontece? Aqui o ventrículo, ele já mandou, né, esse sangue, né, a gente viu aqui na sístole ventricular que ele fez a ejeção, né, mandou o sangue lá para as artérias. E aqui sobra um pouquinho, né, a gente vai ver que tem um pouquinho fica um pouquinho ainda, né, de volume de sangue aqui nesse ventrículo. É chamado de volume sistólico, né, então ainda fica ali um volume sistólico sanguíneo, beleza? Então esse sangue que sobrou aqui, esse restinho é chamado de volume sistólico, que é o que sobrou da ejeção ventricular. Nesse momento aqui, como o sangue foi para as artérias, né, então o sangue ele saiu dos ventrículos e ele foi para onde? Para as artérias. O que vai acontecer? Né? A pressão nas artérias nesse momento ela é maior do que a pressão ventricular. Então a gente tem que a pressão arterial ela é maior do que a pressão ventricular. Beleza? E aqui a gente precisa dizer, né, que a pressão atrial, né, que é zero, que também é zero. Então a pressão atrial, ela continua sendo menor do que a pressão ventricular, beleza? Então a pressão atrial ela também é menor do que a pressão ventricular. Então o que acontece aqui? A gente vai ter todas as válvulas fechadas. Tá? Então todas as válvulas, tanto atrioventriculares quanto as arteriais, estão fechadas nesse momento. Beleza? E o fechamento dessas válvulas arteriais, né? Então o fechamento das válvulas arteriais produz que é o segundo som cardíaco. Tá? Então quando essas válvulas arteriais fecham, então aqui a gente tem aqui o fechamento das válvulas arteriais. Né? Quando essas válvulas se encaixam, elas produzem um outro som. Né? Vamos produzir aí o segundo som, que é chamado de dub. Tá? Eu encontrei como dub. Não sei se tem tradução, como eu falei. Então vai produzir o dub, beleza? E essa fase aqui, no eletrocardiograma, ela é chamada de onda T. Tá? Então lá no eletrocardiograma, ECG, ela é chamada de onda T. Beleza? Uma outra coisa. Quando esse sangue, né, ele passa dos ventrículos lá para as artérias, o que vai acontecer? Ele vai passar e ele vai provocar, né, ele vai aumentar tanto a pressão nas artérias que vai provocar uma distensão dessas paredes arteriais. Lembra que as paredes arteriais elas são elásticas? Então o que vai acontecer? A gente vai ter, né, vai esticar um pouquinho aí a parede dessas artérias. Então a pressão é tão forte que ela faz o que? Ela estica um pouquinho essas paredes arteriais, né? Faz com que essas paredes elas se distendam. E aí, quando essas paredes elas distendem, elas vão empurrar, né? Aí elas fazem esse movimento elástico, empurrando o sangue com ainda mais pressão, né? Com mais força para através das artérias para diferentes partes do corpo, beleza? Então, essa foi a última fase, né? Desse ciclo cardíaco, né? Chamado de relaxamento volumétrico. Beleza? Então aqui a gente tem que o átrio e o ventrículo eles vão descansar um pouquinho e depois esse processo vai se repetir lá no começo. Beleza? Então aqui a gente tem a diástole ventricular, foi a primeira etapa, né? Depois a sístole volumétrica, a segunda etapa. A sístole ventricular, a terceira etapa. E aqui o relaxamento volumétrico, também diástole volumétrica, né? Tanto faz. A última etapa. Beleza? Depois o processo se repete de novo. Uma coisa interessante que eu acabei esquecendo de citar é que o ciclo cardíaco, né, ele dura aproximadamente 0,8 segundos. Beleza? Então o ciclo cardíaco ele dura mais ou menos aí de 0,8 a 1 segundo. Então é uma coisa que acontece assim de forma muito rápida. Beleza? Então, basicamente é isso sobre o ciclo cardíaco.